Exato. Olá, tudo bem? Vamos aqui para mais um dia e hoje a gente vai falar sobre vendas, tá? Como que você faz? Na área de vendas, nós temos 4 metas de você, como você faz para você aumentar, para você duplicar ou até mesmo quadriplicar os resultados de uma empresa. E basicamente é isso que a gente vai começar a implementar dentro da nossa jornada. Então, basicamente, a Nilva está aqui. Peço que você anote, Nilva, essas questões para depois a gente debater nós dois e depois a gente colocar isso em prática também, melhorar na realidade. A gente já coloca isso em prática, mas a gente vai melhorar essa performance dentro dessas 4 metas de como vender progressivamente. Tá? Então, basicamente, eu vou fazer uma apresentação e aí a gente vai pontuando os passos e o que, que a gente vai fazer dentro da vendas progressiva. Quais são o que a gente já tem, o que a gente pode melhorar dentro desse quesito. Tá? Então, basicamente, deixa eu pegar aqui. Tá. Vocês estão vendo aí? Tá. Então, basicamente, nós temos 4 metas de alavancagem, né? E mais uma que é da multiplicação. Ou seja, nós temos 4 metas que dependem da gente fazer dentro do nosso negócio e depois a gente parte para uma quinta meta, que é o que a gente fez dentro da GuruSeg, dentro da Focus. Então, essas 5 metas de alavancagem, você pode dobrar, triplicar ou até mesmo quadriplicar o lucro e o resultado da sua empresa. Então, são ações que muitas das vezes a gente já sabe, mas a gente não sabe por onde começar. A gente tem a ideia, mas a gente não sabe de fato implementar isso. Então, o que a gente vai ver aqui são estratégias que depois vai falar, nossa, mas era só isso. É só isso. O simples, bem feito, funciona. E 90% das empresas não faz isso aqui. Então, basicamente, isso aqui vai melhorar muito a questão dos nossos resultados. Então, para quem não me conhece, Leonardo Sena, pai, casado, 2 filhos, enfim, CEO aí do Grupo GuruSeg, da Focus, e aí atuando aí com mentorias, com cursos. Então, desde a área de segurança do trabalho, desde 2011, desde 2013, nos mundos dos negócios, aprendendo, apanhando, errando. Então, qual que é o problema hoje do empresário ou de uma pequena empresa? As empresas hoje, elas não têm as métricas, ela não tem os números da sua empresa. Por exemplo, ela não sabe quantas pessoas entrou, quantas pessoas ela falou, quantas pessoas de fato se tornaram seus clientes. Então, essas métricas é o primeiro passo para você ter dentro do teu negócio, para você poder para onde direcionar a sua empresa. Para onde que eu devo ir? O que eu estou errando? Outra coisa, investe onde não deveria e deixa de investir onde necessário. Às vezes, você tem que contratar mais pessoas e você não faz. E aí não tem como você melhorar a sua performance. Muitas das vezes, você está sozinho, você fazendo 1000 coisas dentro da empresa e a sua empresa não vai crescer, porque de fato você não está no estratégico, você não está no tático. Basicamente, a gente tem 3 níveis dentro da empresa. Nós temos o nível operacional, nós temos o tático e nós temos o estratégico. Basicamente, quando a gente começa, a gente vive no operacional. Depois a gente dá mais um passo. A gente dá mais um passo, o tático. Que é o tático é o quê? Orientação, treinamento, enfim, toda essa parte. Resolve bucha, resolve problema. De fato, ele deixa de, às vezes, estar ali na parte técnica, na parte operacional. E depois, que é o nível estratégico. Estratégico é o quê? A cabeça pensante. É a pessoa que vai ficar por trás de todas as coisas e as outras pessoas vão conduzir a parte operacional. Então, basicamente, hoje, eu me encontro ainda dentro dos três. Ainda não tive como sair, mas a intenção é que eu deixe
totalmente o operacional, passo totalmente para o tático e depois eu passo totalmente para o estratégico, tá? Mas, basicamente, você vai andar por esse percurso. Então, o que você vai aprender hoje é um sistema de vendas capaz de você duplicar, triplicar ou até mesmo quadruplicar os seus resultados e os seus ganhos. Ou seja, sem às vezes, melhor, mas eu vou ter que investir mais. Não, é sem investir mais, é simplesmente usar aquilo que a gente já tem de mais precioso. Ou seja, para a gente ter aí uma parte de marketing, a gente tem uma parte de comercial e nós temos o pós-venda. Então, a gente vai se basear em cima disso para a gente montar a nossa estrutura, para a gente fazer as 4 metas, certo? Bem feitas, e depois a gente melhorar os nossos resultados. Então, marketing, o que é marketing? Marketing é o que transforma os clientes anônimos em interessados. Então, o marketing bem feito vai fazer a sua empresa ter milhões de pessoas interessadas no seu produto ou serviço. E isso pode ser feito de várias formas, através do Google, Facebook, Instagram, panfleto, rádio, televisão, não importa o meio. Importa, sim, o fim, como que essa pessoa chega até a nossa parte comercial. Então, primeira coisa, eu tenho que ter um marketing bem feito, ou seja, trazendo pessoas interessadas no meu produto ou no meu serviço. Isso, de fato, vai melhorar o seu resultado. Ou seja, tem empresas que têm o marketing muito bem feito, mas isso não é o suficiente. A gente tem que ter métricas, a gente tem que ter técnicas e a gente tem que ter essa persuasão para melhorar o rendimento das suas vendas, ou seja, aumentar a sua taxa de conversão. Por exemplo, eu falo com 10 pessoas e fecho com 3. Ah, beleza. Eu posso aumentar isso? Posso. Que formas? Então, você tem que ter métrica, você tem que estudar o seu cliente. Beleza. Entrou, falei com 10 pessoas, falei com 2 pessoas. E como que eu faço para aumentar a minha taxa para 3 pessoas? O que eu estou pecando? Por que esse cliente não comprou de mim? Por que esse cliente não fechou de mim? Então, a gente tem que buscar as alternativas em cima disso para que eu possa aumentar a minha taxa. Basicamente, o cliente, ele não compra pela sua razão, mas sim pela necessidade dele, não pela sua. Quando ele vai comprar, de fato, ele está precisando. Ou você, através do marketing, você faz um encantamento com esse cliente e leva o nível de conhecimento dele através daquele produto. Muitas das vezes as pessoas ela tem a necessidade, ela sabe que precisa e ela vai lá e busca. Mas temos aquelas pessoas que muitas das vezes ela não sabe daquela necessidade e aí você tem que despertar esse desejo. Ou seja, por exemplo, a empresa, não sei se tem que fazer segurança do trabalho. Aí você vai lá, explica, faz todo um trabalho de explicação, de conscientização, e você eleva o nível de conhecimento dele, e aí ele vai buscar informações, vai ver com a contabilidade, enfim. Aí demora um ciclo para ele poder voltar e comprar de você. Não é que, de fato, aquele cliente, esse cliente, ele não sabia da sua existência, não sabia da sua solução, e nem do problema que isso ia dar. Então, esse tempo, às vezes, ele demora mais. Então, a gente tem esse período de maturação do cliente. Aí ele vai demorar, às vezes, uma semana. Tem clientes que voltam com um ano, tem cliente que volta com um mês, tem clientes que voltam com 10 dias. Então, basicamente, você ter esse marketing, trazendo muitas pessoas para falar com você. E depois, o que você fez com esse cliente? Você abandonou ele e não elevou o nível de consciência dele. Ou seja, ele esqueceu, ou naquele momento que ele estava propício a comprar, ele não encontrou você. E aí ele comprou de uma outra empresa, comprou de uma outra pessoa. Então, é isso que a gente tem que ficar atento na questão das 4 metas de alavancagem de vendas progressiva. E nós temos a parte comercial. Comercial é o que transforma um interessado em cliente. Ou seja, a pessoa entrou no marketing, através de indicação, através de um panfleto, através de um anúncio, não importa. Chegou até você, quem faz a conversão é o comercial. O comercial pega esse cliente anônimo e transforma esse cliente em um cliente de primeira compra. Então, ele que faz a conversão. Então, basicamente aqui, muitas das vezes, as empresas hoje, o que elas fazem? Aqui ela morre a venda, mas aqui é o nascimento da venda, porque a venda é um relacionamento contínuo com aquele cliente. O cliente, que é um cliente de primeira compra, a gente tem que transformar esse cliente de primeira compra em um cliente de segunda compra, de terceira compra, de quarta compra, um cliente que compre recorrente. Então, basicamente, quando você fecha uma venda, isso não é o fim, mas sim o início. Então, esse é o primeiro passo para você entender que
Como que você dobra o seu faturamento? Como que você dobra os seus resultados, às vezes com menos esforço? É entender que aquele cliente que comprou de você hoje, você tem que, no mês que vem, na semana que vem, daqui 2 meses, 3 meses, você tem que oferecer para ele um novo produto, uma nova solução. Então, você tem que ter essa métrica, você tem que ter os dados desse cliente anotado, pode ser numa planilha, pode ser numa planilha, pode ser no CRM, pode ser, não importa o jeito, mas você tem que ter isso, essa, esses dados desse cliente. Qual que é o nome, qual que é o telefone, qual que é a atividade da empresa dele, onde que ele, qual que é o estado, o que que essa empresa necessita. Você vai levantar todas essas questões e depois você vai metrificar isso, colocar. E o que que eu posso oferecer para os meus clientes? Está entrando aqui. Vem. Cadê, cadê? Parar aqui. O Fabrício tentou entrar aqui. Deixa eu ver. Sumiu. Isso. Continuando aqui nosso raciocínio. Então, basicamente é isso. O que que você tem que fazer? Quais são as ações que você tem que tomar a partir daquele cliente que entrou em contato com você? Quais são os próximos passos? Para onde eu tenho que direcionar esse cliente? Então, esse é um papel do comercial. Beleza, eu tenho o marketing. O marketing faz o quê? Ele faz uma atração, ou seja, ele atrai o cliente. O que que o comercial faz? Ele converte. Então, ele faz uma conversão daquele cliente anônimo e um cliente de primeira compra. E aí a gente tem um terceiro pilar, que é o pós-venda. Esse pós-venda, ele, ele é uma sintonia que vai dar, que vai poder aumentar os seus ganhos, os seus resultados, com menos esforço. Ou seja, um cliente que já é seu cliente, ele compra de você mais fácil. Ele entrou, comprou uma primeira vez, ele vai ter mais facilidade para poder comprar de você numa segunda, numa terceira vez. Isso é fato. Mas se você não tem um relacionamento com ele, você não tem esse contato de retenção, você não vai conseguir escalar o seu negócio. Vender, vender, vender todos os dias para clientes anônimos vai te tomar muito tempo e no final os resultados não vai ser como que você queria. Então, basicamente, o que faz mudar o jogo é, de fato, você vender para quem já é seus clientes. Hoje, basicamente, na nossa franquia, vocês podem ver quem tem mais resultados, quem tem mais clientes na base. Quem são essas pessoas? Hoje, dentro dos nossos franqueados, quem mais vende? Quem tem mais cliente na base? Então, como que faz para ter mais cliente na base? Quem começou primeiro. E se você ter essa métrica de você começar isso hoje, você vai poder, daqui a um ano, você ter esses mesmos resultados. Por quê? Tudo tem o tempo de plantar e o tempo de colher. Não adianta você querer ultrapassar essa linha sem você ter plantado antes. Não adianta você ter um base de clientes sendo que você não fez essa projeção. Não tem como você vender para 1.000 clientes hoje, porque, primeiramente, você não vai dar conta de entregar. Então, de fato, basicamente, esses 1.000 clientes, às vezes vai estar comprando com um ticket muito abaixo. E aí o seu custo de comercial, ele vai se elevar. E aí, sua estrutura no final do mês, o dinheiro não sobra. Aí é aquela velha história. Tô rico, tô pobre. Fica rico, fica pobre. E no final das contas, não é isso que muda o jogo. O que muda o jogo é relacionamento contínuo, é progressividade. É você captar, é você converter e você reter esse cliente na sua base. Um cliente comprador
Bayer, né? Bayer, que é aquele produto americano de fertilizante, é comprador. Ou seja, se é Bayer, é bom. Se é um cliente comprador, melhor ainda. Então, quando você tem isso bem lógico na tua cabeça, você vai duplicar os seus resultados com essa estratégia de pós-vendas. Ou seja, como que você faz isso, Leonardo? Aí, eu vou passar para vocês depois como que você faz para você multiplicar isso aqui. Nessa questão do pós-vendas, você tem que estruturar, basicamente, você tem lá uma empresa. Essa empresa é uma empresa de construção civil. Beleza, ela entrou para fazer um serviço X com você. Mas quais são os outros serviços da área de segurança do trabalho que esse cliente precisa? Ele precisa de um ASO, ele precisa de um treinamento de NR35, ele tem eletricista, vai precisar de um treinamento de NR10, e ele não fez com você. Mas você abandonou ele. Na semana que vem, você pode entrar em contato com ele de novo e você perguntar: e aí, tá precisando de alguma coisa? Estamos aqui. Olha, nós estamos com uma ação de renovação de treinamento de NR35. Tá por X e nessa semana vai estar por tanto. Vamos adiantar a renovação? Às vezes o cara ia ter uma renovação no mês que vem. Ele já aproveita essa situação e já renova, ou não. Ou ele vai falar: não, vamos deixar para fazer mês que vem. Você já anota, e aí mês que vem você retorna para falar comigo. Então, basicamente, você ter esse time e você ter essa progressividade de você não deixar o seu cliente vai fazer você vender muito mais com menos esforço. Por exemplo, você fechou com um supermercado. Esse supermercado tem 100 colaboradores. Quantos check-out tem num supermercado? Sei lá, às vezes tem 50 operadores de caixa. Quantas NR ela fez, por exemplo, um PGR, PCMSO, e uma LTCAT fez o social? Beleza, fez o primeiro serviço, mas é obrigatório ele ter um NR17, que é ergonomia, em checkout. Por que não, daqui, na semana que vem, depois que você entregou toda a documentação, você fala: ô fulano, tudo bem? Passando aqui para ressaltar, né, a importância de ter você como cliente, estamos muito felizes, espero que esteja tudo bem com a sua documentação, estamos aqui à sua disposição, e dentro da segurança do trabalho, nós notamos que você tem checkout, você tem operador de caixa. Você sabia que a maioria das, dos afastamentos do supermercado é com operadores de caixa, por LER, por dó, por problema de postura? Pois é, a gente tem como a gente, evitar isso. Curso de NR17. Beleza, a gente tem um pacote aqui, faz online, não vai te atrapalhar. Então, você viu que você pegou uma determinada situação de um primeiro cliente que comprou um produto com você de R$ 1.000, de 1.500, não sei, 2.000, sendo que você pode vender para 50 pessoas um, um treinamento de R$ 100, de R$ 97, que aí você já aumentou seu ticket médio para dar 50 vezes 97, dá 4.000 e poucos reais. Então, você viu que você não precisou de mais esforço, porque você não teve que persuadir esse cara, você não teve que. Você já tinha um contato dele, ele já fez um serviço com você, você já tem um relacionamento. Só bastou você vender, oferecer. Quem oferece, vende, independente da técnica que você tenha, da capacidade de venda que você faz. Quem oferece, vende. Quem oferece mais, vende muito mais. Por que a Coca-Cola vende mais? Porque ela é uma marca reconhecida, sim, mas eles oferecem muito mais. Em todo lugar que você vê, não é só porque é uma empresa grande, mas que ela deixou de anunciar. Não. Quanto maior, mais ela anuncia. Por quê? Quem mais oferece, vende mais. E um cliente comprador que já conhece, vai comprar muito mais. E isso é a mentalidade do vendas progressiva. Então, esse pós-venda aqui, ele tem que ser feito dessa forma. Um pós-vendas não é só para você manter contato. E aí, fulano, como é que você está? O cara às vezes está com problema de saúde e tal, você entra em contato. Isso é um relacionamento. Mas um pós-venda progressivo é você ter essa base e você ter essa mentalidade de anotar aquele cliente, saber as necessidades daquele cliente e o que você pode oferecer a mais para esse cliente. Dentro da segurança do trabalho, são muitos treinamentos que a gente pode oferecer. Não tem como você ter um cliente e você não vender a segunda, a terceira e a quarta vez para esse cliente. Impossível. Impossível. Se você não está fazendo isso, está deixando dinheiro na mesa. Então, isso é um passo muito grande para o pós-venda. Então, esse sistema de vendas, ele é o quê? Previsível. Ele é escalável, escalável. Tem como você fazer isso
de maneira simples. Foi o que eu mostrei aqui. É coisa simples. Não é bicho de sete cabeças. Pegou o contato, vendeu a primeira vez, anotou a necessidade, o que, que ele precisa, e quando você entregou a documentação, no outro dia, entre em contato com a pessoa de novo, entre em contato com ele de novo, dá boas-vindas, dá uma boa-vinda para ele. Seja muito bem-vindo à nossa empresa, tal, 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 tal. Comece um relacionamento. Na semana que vem, dá um outro bom dia. No mês que vem, ofereça um novo produto para ele, o serviço. Então, basicamente, você não tem que simplesmente, beleza, vendeu aqui, aí daqui 3 meses você entra em contato com ele. Ele nem vai lembrar de você mais. Lembre-se que o timing é o que vai encurtar essa jornada e a necessidade que ele está vendo dentro daquele negócio. Por exemplo, você vendeu hoje, amanhã, dá boas-vindas para ele. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui à disposição. Semana que vem, entre em contato de novo, pergunta como que está a empresa, como que está os colaboradores, quais são os problemas que ele tem, se ele tem problema de afastamento, se está tendo questão de acidentes. Verifica isso, puxa essa dor e depois você oferece um novo produto, uma solução para ele. Primeiro você mapeia a dor, depois você entrega a solução. Não seja aquela pessoa, o vendedor, que só quer vender. Primeiro você tem que entender a necessidade do cliente e ver se ele tem de fato aquela dor. Aí você pega, por exemplo, e você não fez nada disso, e aí depois, daqui um mês, você, estamos com um curso de NR17, com promoção. Ele nem sabe o que é NR17. Ele não sabe a dor que isso resolve. Então, viu que você tem que ter esse relacionamento de pós-venda para que você possa fazer isso, implementar e, nessa jornada, fazer ele comprar de você. Mas ele só compra de acordo com a necessidade dele e não a sua. A necessidade nossa é vender. A dele não é de comprar. Se ele não tiver a dor, ou o problema, ou uma necessidade, ou um desejo, não tem venda. Então, tem que ter essa percepção de que, de fato, você vai ajudar ele de alguma forma. E aí você tem que entrar na dor. Na dor. O que é a dor? Problema. Funcionário com afastamento, ter que contratar outras pessoas. A pessoa sai de licenças, maternidade, por exemplo, ou de acidente. Aí você vai ter que contratar outra pessoa para o lugar. Uma dor de cabeça que não é aquela pessoa, às vezes era um bom colaborador, e aí você perdeu aquele bom colaborador, e basicamente aquele colaborador fazia serviço de 3. Aí você vai ter que contratar 3 pessoas para suprir a necessidade daquele bom colaborador. Por quê? Porque você não fez o treinamento de NR17. Então, é nessa situação que você tem que entrar. É na dor, mostrando para ele o problema. Se ele não sabe ainda, você tem que mostrar. Se ele não sabe a dor, você tem que mostrar a dor. Você tem que mostrar para ele que ele tem um problema. Sejam aí todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos aí. Então, nós estamos falando aqui sobre previsibilidade, sobre como você escalar o seu negócio. Então, nós temos um processo de venda. Bom dia, Jefferson. Então, nós temos um processo de vendas. Essa aula ela vai ficar gravada, porque nós já andamos, já demos alguns passos aí, e nós estamos aqui falando de pós-vendas. Não é simplesmente você pegar, vender e esquecer o cliente. Não, não é isso. Vou só repetir, só para vocês que entraram agora poder entender. Você fez a primeira venda, beleza, fez a primeira venda com o cara. Não é o final da venda ali. Ali é um começo de um relacionamento. Amanhã, daqui 2 dias, já coloca na sua agenda, retornar para o cliente tal. Tem que ter o nome, tem que ter o telefone, tem que ter a cidade dele. Por que, Leonardo? Você tem que ter essa informação. Cara, você vai ligar para o cara, por exemplo, você está em outro estado. Você vai ligar para o cara de Manaus. Cara, você tem que saber alguma coisa de Manaus. Para quê? Para gerar rapport, gerar essa proximidade. Fala de alguma coisa da cidade dele. Cara, em Manaus tem uma situação assim, sim, sim. Entenda quais são, basicamente, as situações, as épocas comemorativas da cidade. Puxe um diálogo decente com o cliente. Não fale só de vender, não fale só do seu produto. Tente entender o cliente. Isso vai fazer você. Quando você entra, cara, o cara é do Rio de Janeiro. Cara, você tem que conhecer alguma coisa do Rio de Janeiro. Entra ali rapidinho, Rio de Janeiro, coisas turísticas. Cara,
lugar massa, assim, tem vontade de ir, tem vontade de conhecer, puxe uma conversa. Você vendeu. Depois você vai gerar uma proximidade. E essa progressividade, ela tem que ter esse relacionamento. E aí, sim, beleza. E aí, sim, você vai ter esse relacionamento contínuo para você vender mais. É isso que faz as empresas, elas, basicamente, aumentar suas vendas. Não é vender e esquecer o cliente, mas sim manter um relacionamento progressivo com ele. Mapeou isso, entendeu a dor, entendeu a necessidade, faça perguntas para o seu cliente. Cara, e aí, como é que tá seus colaboradores? Está tendo afastamento? Como que tá? Como que tá, por exemplo, o supermercado, que a gente era o exemplo que a gente estava dando aqui. Como é que tá as suas operadoras de caixa? Está tendo afastamento? Ah, não, cara, está tendo afastamento. Esse dia mesmo afastou 3 colaboradores nossos aqui com problema de ler, dó, problema nas costas. Cara, você sabia que a gente pode resolver isso com a NR17? Olha, era uma dor, necessidade, que às vezes ele nem sabia que isso resolvia. E aí você pode vender um curso de NR17. Às vezes é um supermercado que tem 20 caixas. Às vezes é com 10, às vezes é com 5, às vezes é com 3. Não importa. O importa é que você vai aumentar o seu ticket médio, você vai aumentar essa venda recorrente para esse cliente. Isso é você ter essa, essa previsibilidade, você saber escalar. Então, você não precisa de um bom vendedor. O que você precisa é de um bom processo de vendas. Então, o sistema das 4 metas para ser alcançada, após aplicá-las. É o que a gente falou aqui. Então, basicamente, você tem que ter isso em mente para você poder aplicar as 4 metas. E quais são essas 4 metas, Leonardo? Tudo que a gente falou aqui, nós temos 4 metas importantes para você poder fazer dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, hoje ainda. Por exemplo, aumentar a recorrência de compra, aumentar a receita de margem de lucro dos seus clientes. Ou seja, é o que a gente estava falando, é você vender mais para aquele já cliente. Um cliente que já te conhece, já comprou de você, ele vai ter uma facilidade muito maior de comprar de você de novo. Então, basicamente, você enxergando isso, você vai ter uma primeira meta para você fazer uma esteira de produtos ou serviços para você entregar para aquela determinada situação. Uma outra situação que a gente pode fazer, hoje mesmo, a gente pode começar, por exemplo, pegar por atividades. Atividade rural. Quais são os treinamentos que eu posso oferecer para esse cliente da área rural? Supermercado. O que eu posso oferecer de solução na área de segurança do trabalho com supermercado, com uma indústria? Você tem que ter já isso claro. Então, a gente vai fazer esse mapa. O que eu posso oferecer? Quais são os meus clientes? Ah, meus clientes são mais da área rural. Ah, meus clientes são mais de comércio. O que eu posso oferecer para esses comerciantes? Então, você vai mapear isso. Então, já é uma coisa para você fazer. Segunda meta é aumentar o ticket médio. Ou seja, você aumentar o valor do seu produto, do seu serviço. Não é a situação fácil. É por isso que você não faz isso, esse aumento de explosivo, ou seja, o seu produto hoje ele custa 400, quando for o ano que vem você cobrar 1.000. Esse cliente ele vai ficar assustado, eu já testei isso. Mas quando se ele comprou de você hoje de 400, se o ano que vem você aumenta R$ 200, ele vai fechar contigo. Eu já testei isso. Então, aumente progressivo. Assim você vai aumentar o seu ticket médio. Não tem como você dar um boom de aumento, aquele aumento explosivo. Um produto custava R$ 10 e amanhã custa 50. O cliente ele vai fugir de você. Ele vai te chamar de picareta, irresponsável. É isso que vai acontecer. Você vai perder, de fato, um cliente aqui. Então tenha muito cuidado com isso. Mas é uma forma, é a segunda forma de você aumentar o seu ticket médio, é a segunda forma de você aumentar aí a sua o seu lucro, o seu faturamento. Primeiro é o quê? É aumentar a recorrência de compra do seu cliente. Seu cliente ele tem que comprar mais vezes de você. Porque o cliente hoje é caro. O cliente hoje é caro. Só para não perder aqui o, o time, eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês saberem o quanto de cliente está ficando caro.
quanto que me custa um cliente hoje para enviar os leads, por exemplo, para os meus franqueados. Então, é acreditar justamente no que a gente está falando aqui. Se não tiver isso, não tem como a gente manter uma estrutura rodando. Vou mostrar para vocês rapidamente. Eu vou apresentar aqui pela uma guia, mostrar pela uma guia que é melhor. Só para vocês terem uma ideia. Que vocês têm que fazer isso, porque senão, no final, o dinheiro não sobra e a previsibilidade que a gente está falando não tem como a gente manter. Não tem como a gente manter. Porque a cada dia entra mais pessoas para o negócio, a cada dia entra mais concorrentes, e isso torna a operação cada vez mais cara. O custo por aquisição do cliente, ele está cada vez mais caro. Então, basicamente aqui, só para vocês entenderem, vocês estão vendo aqui, ó. Eu peguei só para mostrar para vocês. Ó, em março de 2022, em março, há um ano atrás, eu fiz nesse dia, ontem, né? Como se fosse ontem, 23 de março de 2022, por R$ 100, R$ 100, eu captei 11 contatos. Ou seja, eu gastei R$ 100 e 11 pessoas deixaram o contato comigo. Se eu tenho uma taxa de 27%, então eu fechei 3 clientes. Gastei R$ 100. Vendia, não lembro mais, mas 600, quase R$ 700. Fiz R$ 2.100, praticamente sozinho. Minha operação ainda estava tranquila, enxuta, sem muita gente. Eu fiz isso aqui. Agora, vou pegar para vocês. Isso aqui ó, é de 2000 a um ano atrás, tá? 11 conversões, gastei R$ 100 no Google, que é onde chegam os leads. Aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui ontem, ó. Ontem, para vocês verem o quanto de diferença. E mudou. Eu melhorei a campanha, melhorei, otimizei, de lá para cá. Desde 2018 que essas campanhas minhas estão rodando. Então, basicamente, uma empresa para ganhar de mim hoje, nos anúncios, é muito difícil. Pode ser grande, mas eu estou no topo todo o tempo. E olha aqui o resultado de ontem. Ó, eu fiz. Ontem chegou 19 clientes e eu gastei R$ 804. Sendo que o ano passado eu gastei R$ 100 para trazer 11. Olha a diferença. Então, basicamente, se vocês não entenderem isso, que é um jogo de previsibilidade, seu negócio, ele vai fechar. Você não dá conta de sustentar o negócio. E por que, Leonardo? Por que, basicamente, igual vocês viram, R$ 27 um lead, hoje ele está barato. Porque se você colocar ali, está o dobro. Dá uns R$ 44 um lead por cliente. Ou seja, mas eu estou vendendo lead? Não. Eu estou dando uma ajuda para vocês, porque se você for fazer uma campanha de marketing, ele vai custar R$ 44. E se você não saber isso, não importa a quantidade do valor que seja. No final, o dinheiro não vai sobrar. E as coisas não vai fechar. Beleza, compensa fazer isso ainda, Leonardo, de fazer isso para os franqueados? Compensa. Por quê? Porque eu sei de como que funciona a segurança do trabalho. E, basicamente, sem você fazer isso que eu estou falando aqui, os clientes já voltam a comprar de você. E se você implementar isso que eu estou falando, os clientes eles vão dobrar, quadruplicar as vezes que ele vai comprar de você. Isso é fato. Se você não fazer nada, se você vendeu a primeira vez e ficou quietinho, daqui 2 meses um cliente vai voltar a falar contigo. Imagine só você fazendo isso que eu estou falando aqui para você. Você ter esse fluxo de cadência. Daqui 2 dias, entra em contato com o cara, dá as boas-vindas, tal, puxa um rapó, conversa com o cara. Daqui uma semana, pergunta como é que está a empresa dele, como que tá as coisas. 15 dias, mostra para ele um problema, verifica, faça perguntas, verifica quais são as dores, o que ele está enfrentando na empresa dele, e aí sim você oferece um novo produto. Então você encurta o tempo desse cliente estar te buscando pela necessidade, pelo um problema que ele vai ter lá na frente, você encurta isso e oferece de fato para ele essa solução. Cara, isso aqui vai mudar o jogo para vocês. Então isso tem que ser feito. A gente tem que colocar isso aqui em prática.
Porque se a gente não colocar isso em prática, vai ser todos os meses a dificuldade para pagar o serviço e o dinheiro no final do mês não sobra. Então, basicamente, a gente entender isso, tem o tempo, igual eu falei, tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher. Nós estamos no tempo do plantio, não é de colheita. Nós estamos no tempo de plantio, porque eu sei, se eu tiver 10 mil clientes na minha base, com um ano, esses 1.000 clientes, ele vai me gerar 2 milhões, 3 milhões de reais. Se eu fazer isso aqui que eu estou fazendo. Mas isso tem que ser contínuo, isso tem que ser fazer, todos têm que fazer. Então, basicamente, a gente já está colocando em prática, já estamos fazendo isso, mas a gente vai melhorar esse ciclo dentro das nossas operações, dentro do nosso negócio, e eu quero também que vocês coloquem isso em prática dentro do negócio de vocês, independente. Então, para que nós estamos aqui? Para ajudar a fazer essa ponte, para encurtar essa dificuldade. Erros que a gente cometeu lá atrás, para vocês não cometer agora. Mas é época de plantar, não é época de colher. O que a gente vê quando empresas, empresários, pessoas que começam um negócio no mês, sei lá, fatura aí 20 mil reais. Ele gasta todo o dinheiro, pensando que o mês que vem ele vai vender. Mas como que você vai vender se você não tem previsibilidade? Você não sabe se vai entrar os clientes. Então, basicamente, você veja que se você fechar 50 clientes nesse mês, o mês que vem você pode vender para 20 desses mesmos clientes. E aí entra mais 50, já vai para 70. É assim que você faz a previsibilidade funcionar dentro do teu negócio, dentro da tua operação, dentro do teu comercial. Não é simplesmente pegando aqueles clientes, descartando e esperando que, de fato, eles tenham necessidade e venham procurar você. Não é isso. Basicamente, eu tenho, dentro da minha empresa, eu tenho um mês do ano que eu tiro e visito todos os meus clientes. E lá eu sento, eu converso, vou lá e bato um papo, vejo como é que está a necessidade. Aí o cara vai falar sobre os problemas dele. Aí no final, ali eu falo, cara, posso te ajudar. Temos ali o curso tal, 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 tal. Eu vou lá e vendo pro cara, nessa sentada. Cansei de fazer isso. Mas tem que ter disposição. Tem que saber que é o tempo é de plantio, não é de colheita. A colheita a gente vai fazer lá na frente. Mas se inverter isso, se tudo que eu ganho eu gasto, se tudo que eu pego eu desfaço, não tem como você ter uma previsibilidade, não tem como você escalar o seu negócio, a sua operação comercial. No final do mês, você não tem fluxo de caixa. E uma das coisas que mata a empresa é você não ter, de um mês, você vendeu nesse mês. No mês que vem, você tem que ter dinheiro para pagar as suas contas. E esse mês não é feito nesse mês, é feito no mês anterior. Quanto é que eu preciso ter no mês seguinte para sustentar a minha base? Isso vai de colaborador, de energia, de médico, da franquia, não importa quais são os seus custos fixos ou seus custos variáveis, porque você tem custos fixos e você tem custos variáveis. Custo fixo, Leonardo, o que é? Custo fixo é aquilo que não te deixa em paz. Todos os meses vai estar lá. A energia, a água, o telefone, enfim, é isso. Custo fixo. Às vezes é um aluguel. Isso, enquanto você estiver vivo, isso vai existir para você. De uma forma ou de outra, ou de forma sustentável ou não, ele vai estar lá. Custo variáveis. Por exemplo, muitas das vezes você pensa que você vender mais todos os meses vai aumentar seu faturamento, e não vai, ele vai encolher, porque você vender mais de maneira errada vai fazer você diminuir o seu lucro. Porque tem muitas empresas que vendem muito e fecham, porque muitas das vezes não precificou direito, ou muitas das vezes esse cliente é caro para trazer ele para a base e você não aproveita todo o potencial desse cliente que já está na tua base. Você não vende para ele recorrente. Isso, de fato, é um grande problema. Isso, de fato, é um grande problema. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões. Deixa eu só pegar aqui, de novo. Deixa eu... Para a gente não se perder. Então, basicamente, vocês viram que você tem que ter isso aqui. Você tem que ter esse aumento do ticket médio. Então, isso você faz de maneira progressiva. Aumento de ticket médio ele tem que ser progressivo e não tem que ser explosivo. Se você fazer um aumento explosivo do ticket médio, esse cliente ele vai fugir de você. Basicamente, quando você entra no negócio,
Você quer entrar numa atividade, por exemplo. Basicamente, no mês que vem, a gente vai começar com uma outra operação. Como que eu faço para entrar no novo mercado? Muitas das vezes, o cara não te conhece, não sabe como que é a sua empresa, não sabe como você trabalha, você tem que entrar com um ticket baixo. Ou seja, seu lucro já vai ser reduzido. Aí você entra no mercado. Mas se você já tem essa mentalidade de que eu vou conquistar esse cliente, às vezes, com um lucro quase só para pagar as contas, eu peguei esse cliente, mas eu sei que esse cliente eu posso vender mais para ele durante o ano, faz sentido, sim, eu entrar na briga por preço aqui. Eu entro na briga por preço para pegar um cliente. Cara, quanto foi que o outro fez? Cara, isso aqui não vou ganhar dinheiro agora. Mas eu sei que lá na frente, usando essa estratégia que nós estamos falando aqui, eu sei que esse cliente ele vai me render mais R$ 1.000, mais R$ 2.000. E esse cliente ele já está na minha base. Eu não vou gastar mais com ele. Eu não preciso trazer ele de volta. Eu simplesmente vou mandar uma mensagem. Quanto que custa? Quantas mensagens a gente manda aleatória para várias pessoas durante o dia? Por que que você não manda, não pega o seu celular e não manda mensagem para aquele cliente oferecendo um outro produto, um outro serviço, uma outra solução? Pergunte como que está a situação, entenda isso e coloque isso em prática. Isso vai mudar o jogo. Mudou para mim e vai mudar para você. Então, a gente vai o quê? Melhorar. E a gente tem que fazer o quê? TPC, teoria, prática e constância. E, basicamente, muitas das vezes a gente dá uma perdida no meio do caminho, você se realinha e você fala, não, tem que melhorar a minha operação, tem que melhorar o meu comercial. A gente pode fazer mais com menos. Então, aquela velha história, que o menos é mais, é isso. É você gastar menos e você faturar mais. Isso é multiplicação. Terceira meta é diminuir os custos relacionados ao comercial. Ou seja, você diminuindo o custo de aquisição do cliente. E como que você faz a diminuição do custo do cliente? Ah, meu cliente hoje me custa, para mim pegar um novo lead, quanto que é? Ah, 27. Não, beleza. Mas eu peguei 10 e fechei 3. Então, 10 vezes 7, 2.700, fechei 3 clientes. Aí, quanto que está me custando esse cliente? Ah, um cliente está me custando R$ 500, R$ 300. É essa conta que você... Um cliente está custando R$ 300. Cara, então, se ele está me custando R$ 200 para trazer ele, de fato, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender mais vezes para esse cliente. Ou seja, nesse fato de eu vender mais vezes, então vocês viram que tudo está atrelado à retenção, no pós-venda. O jogo aqui não é captar, não é converter, mas sim reter esse cliente. É deixar o cliente na base. Um cliente na base, ele vai diminuir muitas coisas. E uma das coisas que ele vai fazer é diminuir o custo relacionado à aquisição do cliente, que nós chamamos de CAC, custo de aquisição de clientes. E a quarta meta é aumentar a quantidade de clientes, ou seja, aumento de clientes vindos de clientes anônimos. E aqui é onde todos estão fazendo primeiro. A quarta meta, 90% das empresas erram aqui. E eu acredito que todos nós, de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, às vezes menos, às vezes mais, mas acaba ainda pecando nisso aqui. Ou seja, é querer vender mais e mais todos os meses para clientes novos. Cara, isso é uma briga desleal que você vai perder no final. 90% das empresas erram nessa ordem. Ou seja, o cliente mais caro, o cliente que não te conhece, não conhece a sua empresa. E ele só compra com ticket baixo, que é a forma menos lucrativa dentro do negócio. É igual eu falei para vocês pegar um cliente, está falando com vocês na internet, no celular, no WhatsApp. Esse cara ele vai comprar de fato. A gente sabe que com todas as estratégias que a gente tem, que a gente já implementa, a gente já consegue vender. Para cliente, a gente fecha negócio de 5 mil, de 6 mil, de 10 mil, de 15 mil. Já aconteceu de cliente entrar e a gente fechar a venda de R$ 17.000. Cliente que nunca tinha visto a gente, mas ele tinha uma dor muito grande e a única empresa naquele momento foi nós que podemos entregar agilidade, um preço mais justo. Na hora certa, naquele momento, a gente pegou esse cliente. Um cliente anônimo, um cliente que nunca tinha visto a nossa empresa.
Ele entrou, simplesmente ele tinha uma dor, uma necessidade, precisava resolver urgente, tinha procurado todos e todos, ninguém podia resolver, achou a gente e a gente resolveu. Mas isso é caro. Isso não tem previsibilidade. Isso acontece em quanto tempo? De 1000 em 1000 anos? De 10 em 10 anos? De ano em ano, você pega um cliente desse? Então, você não pode ficar à mercê dos clientes anônimos. Os clientes anônimos de fato, aqueles clientes que a gente pega lá naquela primeira captação, que é o marketing. Que ele vai o quê? Ele vai atrair. Ele vai atrair o quê? Clientes anônimos. É o que a gente faz. Mas esse cliente anônimo, de fato, a maioria das pessoas, eles vão comprar com ticket baixo. Se você, um cara, se ele não tem relacionamento com você, se ele não está com uma dor lactante, urgente, ele não vai comprar o seu produto, às vezes, com ticket alto. Ele vai querer sempre o menor preço. E isso a gente tem que entender, que se a gente não colocar as 4 metas de alavancagem para funcionar, você vai estar perdendo dinheiro e no final do mês o dinheiro não vai sobrar. É isso que vocês têm que ter, essa previsibilidade. E essa quarta meta, que é aumentar a quantidade de clientes anônimos, a gente está fazendo ela em primeiro lugar. Sendo que a primeira, de fato, a gente tem que fazer o quê? Vender recorrente para o cliente. E assim sucessivamente. Diminui o ticket, venda recorrente, faz isso aqui, ó. Recorrência de compra, ticket médio, custo operacional comercial. Aí sim, você tem fluxo de caixa, dinheiro, e aí fala, não, beleza, pode mandar 50, 200, 300 leads, que eu tenho dinheiro aqui, eu vou bancar esse negócio porque eu sei que eu vender 100 clientes hoje, esse cliente de 100, eu vou vender para 30 o mês que vem de novo para esse mesmo cliente. Isso é previsibilidade do teu negócio. Mas por que você não vende o mês que vem de 100 clientes que você falou hoje, de 10 clientes que você falou hoje, por que você, no mês que vem, você não vende para 3 desses mesmos clientes? Porque você não ofereceu, porque você não criou relacionamento com ele. Isso você está deixando muito dinheiro na mesa. E nós temos a multiplicação, que é o que a gente faz dentro do nosso negócio. Então, o que mata as empresas? Não diminui os custos de vendas, não sabe aumentar o ticket médio, aumenta de uma vez. E isso eu já fiz testes. O cliente é um cliente meu de renovação. Se você cobrou R$ 1.000 dele esse ano, quando for o ano que vem, se você cobrar 2.000, ele vai embora. Não importa o quanto de negócio você fez. Isso é de fato, eles vão te abandonar. Porque você aumentou um aumento explosivo. Não foi um aumento progressivo. Então, se você fechou um negócio esse ano, basicamente, se você não entender isso, você não vai poder dar um desconto para ele no ano que vem para renovar. Porque você não passou o ano todo sem vender para ele, e aí no final do ano ele vai querer desconto. Cara, mas eu fiz com você o ano passado. Qual o desconto você faz para mim? E aí você não vendeu durante o ano para ele. Cara, é tão bom o cliente que está com você e ele compra durante todo o período do ano. No final do ano, cara, o cara precisou de um documento. Ontem mesmo, um cliente meu assíduo que compra 2, 3, 4, 5 vezes, eu sempre tenho mantendo contato com ele ali. Isso é teste que eu faço. Ele sempre faz serviços comigo. E é serviço de 2.000, 3.000 reais, 4.000 reais. Então, além do serviço que eu faço por ele de gestão, durante o ano, cara, esse cara gasta uns 20.000 reais comigo. Aí, ontem, ele precisou de um serviço, era um outro documento. Leonardo, quanto que é? Falei, não é nada não. É de brinde para você, pela parceria que a gente tem. Então, olha o valor que eu gerei para esse cara. Ele falou, não, realmente, Leonardo, você entende. Então, esse é o sentimento que você tem que transmitir para o seu cliente. É um sentimento de reciprocidade, de agradecimento. E não tendo você com um simples cara que quer vender o seu produto, o seu serviço. E qual é o que mata as empresas? O que está matando as empresas? Começam apenas pela quarta meta. Ou seja, a quarta meta, às vezes, você não tem ainda. Você está começando na área de segurança do trabalho, você está começando um negócio, você vai começar pelos clientes anônimos. Mas, de fato, quando você fazer a primeira venda, essa quarta meta aqui, ela deixa de ser a primeira. E ela passa a ser a quarta. E aí você tem que fazer as outras 3. Vender recorrente, aumentar o ticket médio, diminuir o custo comercial do teu negócio. E aí começa a fazer pela quarta, e não faz as outras. Não pratica as outras,
e o dinheiro não vai sobrar. Outra coisa, descontos excessivos para o cliente de primeira compra. Isso aqui mata as empresas. O que a gente mais vê, por exemplo, hoje, você chega num local e aí você está comprando, você nem pensou em pedir desconto. O vendedor já está falando, olha, mas isso aqui estava de 50, eu vou deixar por tanto. Cara, eu te pedi desconto? Dá vontade de falar, cara, eu estou te pedindo desconto, mas como você é comprador, você fala, não, beleza, obrigado. Não tem como mais, não? Só isso. Podia ser mais, né? Podia ser. Tira esse I, cara. Tira esses centavos. Tira esses R$ 5 aqui e vamos arredondar. Então, veja que você puxou o problema. O vendedor puxou o problema para ele. E se ele pega um cara comprador, ele nunca está satisfeito com o desconto. Ele sempre quer mais desconto. E se você dá descontos excessivos, você não dá descontos progressivos, cara, primeiro passo, se eu tenho uma margem, eu sei que eu posso dar 15% de desconto. Eu vou oferecer já os 15%, cara? Não, oferece 5%. Cara, vou te dar aqui 5% aqui, que é o que eu posso fazer. Beleza, dá os 5%. Se o cara que é comprador tá pedindo, cara, posso aumentar, posso dar 7%, cara, é o que eu consigo. O cara vai fechar. Agora, se você já pega no primeiro desconto que o cara pedir, você já vir com desconto de 15%, e se você pega um cara comprador, você não vai ter margem para negociar com ele. E a negociação é um relacionamento progressivo. Você não pode ir simplesmente já para o extremo. É igual você aumentar o preço. A negociação, você não pode ir já para o extremo. Você tem que ir progressivamente. Ou seja, quando você tem isso nessa mentalidade, você já sabe, beleza, primeiro eu vou oferecer 5, depois vou para 7, depois vou para 10, e se de tudo não der certo, eu vou dar os 15% de desconto. Mas o desconto é a última coisa. Você fez tudo isso. Então, basicamente, você entender que você vai vender para esse cara daqui 2 meses, daqui 3 meses, você dá os descontos que ele quer. Por quê? Porque eu sei que eu vou recuperar lá na frente. Isso é previsibilidade. Isso é você fazer escala com os clientes que você já tem. Outra coisa, não faz ações para os já clientes. É simplesmente desconto para aqueles clientes que já que entra em contato contigo, você dá desconto para pegar esse cliente. E o cliente que já está com você? Você faz ações para esse cliente? Igual, por exemplo, igual falei para vocês, num determinado período do mês do ano, eu pego o meu carro e os clientes que estão aqui próximo a mim, né? Que são muitos, eu pego ali, mapeio ali quais são os clientes potenciais que têm possibilidade de comprar de mim naquele mês e eu visito todos eles. Vou lá na porta deles, entro, bato um papo, converso, e ali eu vejo uma necessidade e ali eu saio com uma venda de 1.000, 2.000, 3.000 reais, de 5.000 reais, já aconteceu. Por quê? São ações que você faz. Ações para os já clientes é necessário você fazer. E as empresas hoje, elas só fazem ações, promoções, liquidação para clientes que nem sabem que essa empresa existe. E esse cliente ele vai sempre querer mais. Mais desconto, menor preço. É assim, o mundo vive desse jeito. A gente tem que saber lidar com isso. Leonardo, os clientes todos vão comprar de mim? Não vai. Você vai ouvir mais não do que sim. Isso é de fato. Se fosse assim, estava todo mundo milionário. Até as pessoas hoje que mais entendem sobre isso que a gente está falando, sobre venda, sobre marketing, enfim, não vende para todo mundo. Não adianta a técnica que você fazer com o cliente. Ele só compra pelos motivos dele e não pelo seu. A necessidade é dele, não a sua. Você quer vender e ele, de fato, quer comprar, ele está no time, ele está no momento de compra ou ele está só especulando. Então, por isso que você tem que qualificar o seu cliente. E a gente tem que entender isso, porque senão o negócio não fecha no final do mês. As contas não fecham, porque eu já passei por isso aqui. Vendia muito, faturava muito, e no final do mês, cadê o dinheiro? É aquela história. Cadê o dinheiro que estava aqui? Tô rico, tô pobre. Fica rico, fica pobre. Isso é mentalidade de pessoas que não quer colher, não quer fazer a colheita. Ou seja, ele não quer plantar, ele só quer colher. Então, se você não plantar hoje para colher amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, não vai adiantar você ter um negócio, você começar um negócio.
Então, entenda que há 10 anos atrás, eu estava na mesma situação dessa. Vendi o almoço para comer a janta. Era assim. Mas a hora que eu comecei a entender isso aqui, entender o jogo, eu comecei a mudar a minha mentalidade, de como pessoa e como empresa. O que eu tenho que fazer para melhorar isso? E muitas das vezes é uma situação difícil, porque muitas das vezes até a gente mesmo se perde nisso aqui e tenta ir naquela busca incessante por mais e mais clientes. Preciso de mais e mais clientes. Às vezes não é mais e mais clientes. Você precisa ter uma base sólida de clientes compradores. Isso que você tem que ter. E o que você está fazendo hoje? Com certeza você está aumentando a quantidade de clientes todos os dias. Ou seja, vender para mais e mais clientes anônimos. Sendo que você tinha que fazer isso aqui, ó. Aumentar a recorrência de já clientes. Isso aqui é a primeira coisa que você tem que fazer. Isso aqui eu coloquei de fato invertido para vocês saberem. Ó, o que as pessoas fazem? Aumenta a quantidade de clientes todos os dias, de clientes anônimos. Depois, ela tenta diminuir o custo. Depois, ela aumenta o ticket. E, por último, faz a recorrência. Aí você inverte isso aqui, o cara não vai comprar de você com um aumento de ticket. E não vai ter como você diminuir os custos relacionados à aquisição de cliente. Então, você tem que, primeiro, de fato, fazer essas 4 metas na ordem. Primeiro, aumenta a recorrência de compra desses clientes. Depois, aumenta o ticket médio progressivo. Depois, você fazendo isso aqui, você vai diminuir os custos de aquisição de cliente. Porque o cliente comprador, o cliente que está na tua base, que é um cliente assíduo, que compra todos os meses de você, ou 2, 3 vezes ao ano, não importa. Esse cliente, ele está propício a fazer uma outra coisa por você, para você diminuir esses custos aqui relacionados à aquisição. Um cliente satisfeito, ele indica novos clientes. E você, de fato, você pede indicação desse cliente. Quando você entrega um serviço, cara, é primordial você oferecer para ele, já mostrar para ele, não oferecer você, ó, obrigado, tal, por a gente entrar, por comprar o nosso serviço, tal, a gente faz mais isso. Beleza, cara, que bom saber. Não, só para deixar o senhor ciente que a gente também faz esse serviço, não é querendo vender nada para o senhor agora, não. Mas se caso o senhor precisar, bate um papo. E se o senhor puder indicar para 3 pessoas, eu sei que as outras pessoas não estão precisando, mas se o senhor conseguir 3 clientes, indicar para 3 clientes, eu dou um desconto para o senhor no final, na renovação do seu documento. Aí você já anota. Então, pedir indicação na entrega do serviço ou nesse relacionamento contínuo com o seu cliente é essencial. Pediu 3 indicações, o cara te indicou um, esse cara comprou, quanto que custou esse cliente? Só seu tempo de você mandar uma mensagem, de fazer uma ligação. Não custou, de fato, dinheiro. Não custou os R$ 200, R$ 300 para o cliente. Pediu 3, o cara indicou um. Se você fazer isso com 100, quantos clientes você não vai ter? Vai ter mais 30 clientes gratuito. Vai chegar para você um cliente indicado. Ele tem mais propensão a comprar, a fechar, às vezes até com ticket maior. Olha a maravilha que você está fazendo. É difícil? Não. É impossível? Não. É fácil? Também não, mas você tem que fazer, tem que começar. Começa com uma, depois para outra, depois para outra. Consequentemente, isso aqui se vai retroalimentando. Aí você vai ter caixa, aí vocês falam, não, agora pode mandar lead. Agora pode vir lead, que eu vou vender. Agora eu estou pronto, eu estou preparado. Mas isso é o que a gente dá para fazer isso. É o que a gente dá para mudar hoje isso. A gente tem que pegar tudo isso que a gente falou e colocar em prática. A gente tem que ter o TPC, a teoria, tá dada. Agora você tem que ir para a prática. Colocar em prática nos clientes que você já tem. Tudo isso que a gente falou, você já vai colocar isso em prática. E depois você vai para a constância. Ou seja, teoria, prática e constância. Para você fazer isso com menos esforço. A lei do hábito é você fazer isso
praticar isso constantemente, você vai fazer isso com os olhos fechados. Você nem vai ver que você está fazendo esse ciclo das 4 alavancas e você vai estar fazendo isso com previsibilidade. E aí você vai ver que no final, realmente, o dinheiro vai sobrar mais. O dinheiro vai sobrar mais no seu bolso. É isso que importa no final do mês. Não é faturamento. Ah, faturei tantos milhões. Mas e aí? Você gastou quanto para ganhar esse 1 milhão? Ah, gastei 900 mil. Olha o erro. A conta não fecha. Então, você tem que ter isso mapeado. Essas 4 metas de alavancagem de vendas é muito forte dentro do negócio. Dá para mudar muita coisa, dá para você aumentar, dá para você duplicar, dá para você triplicar, quadruplicar o seu resultado com a sua base de clientes que você já tem. Você tem uma lista desses clientes? Cara, se não tem, faça lista dos clientes, nome, telefone, e-mail, cidade, ponto de referência, ponto turístico da cidade desse cara, gere rapport com esse cara, ligue para esse cara, tira um mês, liga para todos os seus clientes, verifica como que tá, saúde, família, situações nada a ver, política. Outra coisa, não entre no jogo de política de você ser de um lado A ao lado B. Não tem essa em vendas, cara. Não gera atrito com o seu cliente. Se o cara é esquerda, cara, é esquerda também. Se o cara é de direita também. Não importa. Isso não importa. Você tem que ter um cliente comprador, cliente buyer. Se é buyer, bom, cliente comprador. É o que vai mudar o jogo de você. É onde você vai ter lucro e previsibilidade para você fazer isso na sua jornada. E isso dá para fazer hoje, dá para você começar hoje. Se você chegou no final, vou deixar gravado e vou colocar depois o link para você assistir toda essa aula. E aí você pega, veja, releia, veja. Depois, se você tiver dúvida, lá no grupo, coloca a dúvida. Manda para mim, que eu vou responder essas dúvidas para a gente melhorar esse rendimento de vocês. É isso que eu quero. E pode ter certeza, os mais comprometidos é os que vai vender mais. As pessoas que mais se engajam, as pessoas que se dispõem do seu tempo para poder aprender, para poder praticar, para ter essa constância, são as pessoas que têm os maiores resultados. Isso é de fato. Não tem qualquer coisa. A pessoa que mais faz, que mais pratica, é a pessoa que mais vai ter resultado. O talento não ganha da pessoa comprometida, da pessoa que tem a força, tem a dedicação. O cara com talento que é comprometido, esse cara explode. Mas só com talento não ganha o jogo. Você tem que ter comprometimento, você tem que ter persistência, você tem que ter resistência. A palavra dessa semana foi resistência. Resistir até o final. E isso vai fazer você vender mais. Com previsibilidade, com escalabilidade. Isso sim, vai mudar o jogo no teu negócio, na tua operação, dentro do teu comercial. E é isso que eu desejo. Uma ótima sexta-feira para nós, que Deus nos abençoe. E vou deixar gravada essa aula. E aí depois eu vou abrir, vou só, vou só parar a gravação, tá? Vou deixar gravado e aí fica todo mundo aqui, que aí a gente vai bater um papo rapidinho pra gente finalizar, beleza? Vou parar aqui a gravação. E é isso, é praticar. A teoria, já sabe, teoria, prática e constância.